Salve, salve, galera! Mais um conteúdo aqui no nosso canal Elinho Tricolor. Vamos falar sobre a questão do Fluminense, dos preparativos do Fluminense para o clássico diante do Vasco da Gama. Um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, a 29ª rodada. Lembrando a vocês, vamos trazer react da partida aqui ao vivo. A bola rola às 7h30 da noite e às 7h10 entraremos ao vivo aqui para trazer a transmissão de react aqui, galera. Tô vendo a melhor maneira de trazer um convidado vascaíno para participar com a gente aqui, pra gente fazer um pré-jogo e um jogo, né, mano? Muito maneiro, muito insano, de uma forma diferente. Lembrando, vamos fazer em live aqui no YouTube, no canal Elinho Tricolor, e também na Kick, Elinho Tricolor, na Kick, a plataforma de streams. O link vai ficar na descrição, rapaziada, e no primeiro comentário fixado. Galera, eu quero trazer aqui pra vocês uma matéria, e dou a ela todos os créditos, a galera do GE pela matéria, falando sobre o Fluminense, que deve ter novidade, esse duelo aí, diante da equipe do Vasco, segunda-feira, às 7h30 no Maracanã, rapaziada. Jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. E é a volta do meia Lúcio Acosta, que ficou de fora do jogo contra o Juventude, né? Devido ao desconforto, né? Um controle de carga, né? Ele foi preservado, não jogou quinta-feira na vitória por 1-0, mas pode ser relacionado aí, com certeza ele vai ser titular contra o Vasco da Gama, já que ele melhorou e vem treinando normalmente. Aí, sem lesão, sem mais nada, né? Recuperado, né? A tendência é que o Lúcio retorne ao meio campo para fazer aquela trinca boa que a gente tem feito com o Martinelli e também com o Hércules ali pela meiuca tricolor, né, rapaziada? E com a vitória sobre o Juventude, o Fluminense subiu uma posição na tabela, está em 7º e chegou aos 41 pontos e encurtou a distância para o G6, que é sempre bom a gente lembrar, né? Que agora é de 2 pontos. Na segunda-feira, o jogo contra o clássico contra o Vasco, né? O rival na tabela no Maracanã. E assim a gente espera fazer uma bela partida, galera, e conseguir nosso êxito, né, mano? Que é a vitória. E só isso nos interessa, né, rapaziada? Galera, vamos falar também sobre Matheus Martinelli, que curte fase artilheira no Flu e celebra a volta às origens. Aí ele diz que na base ele jogava como um 8. Eu sempre falei aqui no canal que ele sempre jogou como um 8, né? Tipo assim, segundo homem do meio de campo. E quem era o primeiro homem, né? O primeiro volante era o André. Aí o Martinelli era titular e o André chegou no Fluminense e o André tomou a vaga do Martinelli. Então, para o Martinelli não perder a vaga e ir pro banco, ele pediu do seu treinador na base para jogar de segundo homem do meio de campo, ou seja, fazendo a volância ali da melhor maneira possível, sendo o segundo volante, já para não ficar no banco, né? Ele deu uma entrevista exclusiva e brincou comemorar e disse que já tá acostumado de fazer gol, né? Temporada artilheira dele, né? Vivendo um dos melhores momentos da carreira, Matheus Martinelli tem se destacado no Fluminense em 2025. Não só pela consistência no meio de campo, mas também pela fase artilheira. Com 5 gols e 3 assistências na temporada, ele vem ganhando mais liberdade para atacar e tem chamado a atenção atuando mais perto da área adversária. Tem finalizado bastante Martinelli, né? Falta acertar, é verdade, mas o moleque é bom de bola, né? Como já fazia nos tempos de Xerém. Em entrevista exclusiva ao Globo Esporte, tô dando os créditos aqui à galera do Globo Esporte, ao Rafael De Angeli e o Sérgio Lobo pela matéria. Ele contou, né, mano? Afirmou que está gostando desse momento e que tem jogado mais avançado, graças à parceria com o Hércules. Quando um sobe, o outro fica e vice-versa. O Martinelli disse assim, ó: na base eu jogava como um 8, um pouco mais à frente, com muita liberdade. Eu também fazia bastante a função de volante. Depois, em alguns momentos, joguei mais como um 5. E depois voltei a jogar como um 8. Às vezes como um 5. Depois voltei a jogar e vice-versa, tanto de 8 como 5, né? São funções que eu conheço bem. Qualquer uma das duas eu sempre vou desempenhar com intensidade. Mas eu acho que quanto mais liberdade é mais importante você chegar na frente, definir o jogo. E isso é fundamental, com certeza. Martinelli também afirmou que vem curtindo a temporada artilheira, mas confessou que não está acostumado a comemorar gols, o que gera brincadeiras internas no clube. O pessoal até brinca que não tem comemoração, que quando faz o gol não sabe o que faz, porque a gente não está acostumado a fazer muitos gols durante a temporada. O pessoal de ataque, Germancano, faz 20 e poucos gols por temporada. Já é, né? E já tem esses 20, né? Aí ele segue ali dizendo também, até 30 gols por temporada, esses caras já estão acostumados. Quando a gente faz o gol ali, o pessoal de trás, a gente fica muito feliz. E eu brinco com o Hércules, quando a gente faz gol, a gente não sabe muito como comemorar. Então acho que isso é um especial para a gente. E realmente é um momento especial, né, cara?
O Martinelli, que também foi indagado aí, motorzinho tricolor, né? Roteiro da entrevista, foi perguntado pela pouca idade e muitos jogos pelo Fluminense, né? Ele respondeu: eu fico pensando também na minha vida, na carreira. São bastante jogos com pouca idade. Então estou muito feliz aqui, espero que venha muito mais. Cara, e é bom que ele não se machuca, né, cara? É bom que o Martinelli não se machuca. E isso tem sido primordial, não só para a carreira do Martinelli, mas também para a gente do Fluminense, né, cara? Como ele ajuda a gente ali, sem se machucar e nem nada, né? E a questão dele pisar na área, confiança para pisar na área. Ele respondeu dizendo: a gente vai passando cada vez mais confiança para nós mesmos. E isso torna tudo mais fácil, mais leve. Então você vai no decorrer da jogada encontrar seu espaço e acabar chegando bem. Foi perguntado também sobre a questão da liberdade dada pelos treinadores, né, rapaziada? Seja ele o Diniz, Mano Menezes, Renato Gaúcho, Zubeldia, todos os treinadores têm passado aí, cara. O Martinelli tem mantido uma sequência, uma regularidade impressionante, que ele tem sido titular durante todo o período, desde quando ele chegou no time titular do Fluminense. Um momento ou outro, por um declínio, ele foi pro banco, foi até mesmo por opção técnica, mas ele sempre manteve a regularidade ali, sempre foi titular com os treinadores. E ele falou sobre a questão da liberdade dada pelos treinadores e ele disse o seguinte: são trabalhos um pouco diferentes do Renato e do Zubeldia, mas são grandes treinadores que sempre passam muita confiança, que incentivam a chegar e a arriscar. Eles sempre falam que quando você chega com um elemento surpresa dentro da área, é um jogador difícil de ser marcado. Geralmente os zagueiros estão preocupados com os atacantes, então se a gente chega assim, trazemos um homem de surpresa. Estou conseguindo chegar e fazer os gols, porque isso é importante para a equipe. Mano, você vê até mais na época do Fortaleza, o Hércules, por exemplo. O Hércules vinha de trás e fez muito gol com a camisa do Fortaleza. Entendeu? Ele vai engrenar no Fluminense. O Hércules, moleque muito bom de bola também. E o Martinelli tem feito isso, como ele disse anteriormente, que desde a base tem jogado tanto como segundo homem do meio de campo, ou seja, um 8, quanto um 5 também, de primeiro volante. Como até o Renato usou ele como primeiro volante na sua passagem, depois que ele desistiu do Bernal, que o Bernal já não vinha rendendo. Essa que é a grande verdade. Ele também foi perguntado sobre o sonho de jogar na seleção. Ele disse sim, isso é um sonho de todo jogador. Se você perguntar qual é o sonho máximo, acho que é disputar uma Copa do Mundo. Qualquer jogador vai falar isso, eu acho. Mas primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade de sempre estar aqui no Fluminense. Eu acho que é a partir daqui que eu posso conquistar meu espaço lá. Então, eu tenho isso muito tranquilo. Essa questão que se for para acontecer, vai acontecer. O Brasil está servindo dos grandes jogadores. E todo mundo que vai para a seleção é muito competente. Se destaca nos seus clubes. Então, eu procuro sempre dar o meu máximo aqui no Fluminense. E que um dia essa oportunidade possa chegar também, né? Foi falado também sobre a questão dos críticos. Até eu, não só eu, como os outros youtubers e até torcedores, reclamamos muito às vezes do Martinelli pela apatia, às vezes de ele dormir, de ele marcar igual água de salsicha, como o Dezão costuma dizer. Mas já mudou isso porque ele vem melhorando muito e principalmente desde o Mundial de Clubes em diante, que ele tem feito gols, dado assistência, tem jogado melhor, tem chegado mais ao ataque, ele tem sido um jogador polivalente, né? Tem crescido bastante. E sobre isso ele fala, é difícil, porque às vezes o que o pessoal fala acaba interferindo. A gente tenta não ligar, mas realmente interfere muito dentro do jogo. A pressão aqui é muito grande. Eu acho que a única resposta que existe é trabalhar, trabalhar e trabalhar. E mostrar dentro de campo que essa é a única forma de responder sempre dentro de campo, né, mano? Não adianta ficar falando com o torcedor, se expondo. Acho que isso piora ainda mais. Sempre mantive os pés no chão. Trabalhei. Quem me conhece sabe que sempre fui um cara trabalhador. Então que Deus abençoe as pessoas que sempre buscam pelo trabalho. Comigo não foi diferente. Sempre tive o pé no chão. E agora também é um momento bom. Mas a gente não pode se deslumbrar, que é a grande verdade. Ele é muito sensato. Ele é muito cabeça no lugar, o Matheus Martinelli. O futebol é assim, altos e baixos, altos e baixos. Então é aproveitar o momento, continuar trabalhando e seguir firme no caminho. Né, mano? Então, pro jogo contra o Vasco aí, ó, Matheus Martinelli, pra poder desempenhar o seu papel da melhor maneira possível, galera. Então é isso, galera. Trouxe aqui informações sobre Lúcio Acosta, sobre Matheus Martinelli. E para encerrar esse vídeo, eu vou dar aqui a provável escalação do Fluminense para esse jogo, que é Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René.
Martinelli, Hércules e Lúcia Costa. Kevin Serna, Canóbio e Germancano deve ser mantido como titular, galera. Ao que tudo indica, Germancano será mantido como titular pro clássico diante do Vasco da Gama. Tamo junto, galera. Forte abraço, saudações tricolores. Qualquer momento eu volto em formato de vídeo ou shorts aqui no canal, trazendo sempre novidade do nosso Fluminense Futebol Clube pra vocês. Forte abraço, saudações tricolores e vitória Fluminense. Vamos que vamos, rapaziada. Tamo junto.